Se você chegou até aqui pela imagem que viu há poucos segundos, pode confirmar. Não é montagem, não é exagero de título. O que a NASA capturou com o telescópio James Webb é uma linha reta, perfeita, feita de estrelas recém-nascidas, cortando o vazio como uma cicatriz luminosa no tecido do espaço. E o mais perturbador não é a linha em si, é o que está na ponta dela, arrastando essa trilha atrás de si como um rastro de fogo. Um objeto que, segundo os próprios astrônomos envolvidos na descoberta, simplesmente não deveria existir da forma como existe. Não deveria estar ali, não deveria estar se movendo daquele jeito. E, principalmente, não deveria estar fazendo o que está fazendo enquanto foge. Porque o que os dados do James Webb revelaram, num campo profundo de observação, foi um buraco negro supermassivo, ejetado da própria galáxia que o abrigava, viajando sozinho pelo espaço intergaláctico, isolado, sem estrela, sem núcleo, sem lar. Os cientistas batizaram esse objeto de RBH-1. E nos próximos minutos você vai entender por que essa descoberta está sendo tratada, dentro de certos círculos de pesquisa, como uma das mais desconfortáveis já registradas pela astronomia moderna. Para você dimensionar o que estamos falando, esqueça por um instante os números astronômicos que a ciência costuma jogar na sua cara sem contexto. Imagine a Via Láctea, a nossa galáxia inteira pousada sobre uma mesa de jantar. Ela ocupa um espaço considerável, mas cabe. Agora imagine outra mesa, do mesmo tamanho, encostada nela. A estrutura que o James Webb fotografou, essa linha de estrelas jovens que se estende atrás do RBH-1, tem aproximadamente 200 mil anos-luz de comprimento. Isso é quase o dobro do diâmetro inteiro da nossa galáxia. Estamos falando de um rastro tão longo que, se colocado sobre o mapa da Via Láctea, ultrapassaria os limites dela para os dois lados. E essa trilha não é poeira aleatória, não é gás disperso sem forma. É uma sequência organizada de estrelas recém-formadas, alinhadas com uma precisão que à primeira vista parece artificial. Só que não é. É física pura, ainda que uma física que os pesquisadores estão tendo dificuldade de aceitar em toda a sua extensão. Você já parou para pensar como algo tão colossal pode se mover pelo cosmos sem que ninguém tenha notado antes? O objeto responsável por esse rastro está avançando pelo espaço intergaláctico a uma velocidade estimada em 1000 quilômetros por segundo. Para efeito de comparação, isso é rápido o suficiente para atravessar o planeta Terra de um lado a outro em pouco mais de 12 segundos. E não estamos falando de um cometa, de um asteroide, de uma partícula qualquer. Estamos falando de um buraco negro supermassivo, com massa estimada em mais de 10 milhões de vezes a massa do Sol, sendo lançado como um projétil através do vazio, sem nenhuma galáxia para chamar de sua. As missões que confirmaram esse comportamento cruzaram dados do James Webb com observações complementares do Hubble, aplicando princípios consolidados da relatividade geral de Einstein para calcular a trajetória e a origem provável do objeto. Analistas independentes que revisaram os dados brutos apontam que a trajetória calculada é consistente demais para ser resultado de erro instrumental, o que reforça a hipótese de que estamos diante de um fenômeno real, catalogado e ainda assim praticamente inexplicável em toda a sua extensão. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas fascinante e começa a ficar perturbadora. Porque tudo o que aprendemos sobre buracos negros nos ensinou uma coisa: eles destroem, eles consomem. Eles são o ponto final da matéria, o lugar para onde tudo vai e de onde nada volta. Só que o RBH-1 está fazendo o oposto disso. Ao atravessar o espaço intergaláctico, ele está comprimindo bolsões de gás cósmico à sua frente e ao seu redor, com tanta força que esse gás está entrando em colapso gravitacional e formando estrelas novas,
uma atrás da outra, num ritmo que os pesquisadores classificam como anormalmente elevado. Em vez de deixar destruição para trás, esse objeto está literalmente semeando vida estelar em pleno vazio intergaláctico, um ambiente onde, teoricamente, quase não deveria haver matéria suficiente para esse tipo de formação acontecer. É como se um predador, ao caçar, deixasse florestas inteiras brotando atrás de seus passos. A comunidade científica chama esse fenômeno de compressão gravitacional induzida, mas o nome técnico não disfarça o incômodo por trás da observação. Estamos vendo um objeto que rompe com o comportamento esperado da própria categoria a qual pertence. E isso levanta uma pergunta que nenhum artigo publicado até agora conseguiu responder com total segurança. O que exatamente esse tipo de evento significa para o entendimento que temos sobre a evolução das galáxias, sobre a formação estelar e sobre o papel real que os buracos negros supermassivos desempenham no equilíbrio do cosmos? Agora entramos na parte que envolve risco real, não apenas curiosidade acadêmica. Um objeto com a massa de 10 milhões de sóis, viajando a 1000 quilômetros por segundo pelo espaço intergaláctico, carrega consigo uma influência gravitacional que se estende muito além do que os olhos conseguem captar. Mesmo isolado, mesmo sem disco de acreção brilhante ao seu redor, o RBH-1 continua exercendo atração sobre qualquer massa que cruze seu caminho. E o silêncio inicial das agências espaciais sobre as implicações de longo prazo dessa descoberta chamou a atenção de analistas independentes. Não porque exista uma ameaça imediata ao nosso sistema solar, isso os próprios cientistas fazem questão de esclarecer, mas porque a simples existência confirmada de um buraco negro supermassivo errante reabre um capítulo desconfortável da astrofísica. O quanto do universo próximo a nós permanece literalmente invisível aos nossos instrumentos. Se um objeto dessa magnitude conseguiu vagar por centenas de milhares de anos-luz sem ser detectado até agora, escondido pela ausência de luz, pela ausência de calor perceptível, pela ausência de qualquer disco de gás incandescente ao seu redor, isso significa que existem regiões inteiras do espaço próximo que nossos telescópios simplesmente não conseguem vigiar. E se existe um RBH-1, o que mais está lá fora, se movendo no escuro, sem que ninguém tenha notado? É aqui que a ciência esbarra nos próprios limites da tecnologia humana. Detectar um buraco negro parado, alimentando-se de matéria, é relativamente mais simples, porque o disco de acreção emite radiação intensa, um brilho quase impossível de ignorar. Mas um buraco negro errante, isolado, sem material caindo em seu horizonte de eventos, é praticamente invisível. Ele não emite luz própria. Ele não aquece nada de forma perceptível aos sensores convencionais. A única razão pela qual conseguimos detectar o RBH-1 foi justamente o rastro colateral que ele deixou. Aquela linha de 200 mil anos-luz de estrelas recém-formadas, um efeito secundário que funcionou, sem querer, como uma pista luminosa apontando para a existência de algo que deveria ser indetectável. Sondas e instrumentos mais antigos jamais teriam captado esse tipo de assinatura. Foi preciso a sensibilidade em infravermelho do James Webb, capaz de enxergar através de nuvens de poeira cósmica que cegam telescópios ópticos convencionais, para que essa trilha fosse finalmente registrada com clareza suficiente. E mesmo assim, restam perguntas sem resposta definitiva. Instrumentos de gerações anteriores, projetados para captar luz visível, simplesmente não tinham sensibilidade suficiente para separar esse tipo de sinal do ruído de fundo do universo profundo. Durante décadas, esse rastro pode ter estado ali,
registrado em imagens antigas, mas invisível aos olhos da tecnologia disponível na época, como uma mensagem escrita numa tinta que só se revela sob um tipo específico de luz que a humanidade só aprendeu a projetar recentemente. A hipótese mais aceita entre os pesquisadores e a mais tecnicamente sustentada pelos dados disponíveis é a de que o RBH-1 seja resultado de uma fusão catastrófica entre duas galáxias, cada uma carregando seu próprio buraco negro supermassivo em seu núcleo. Quando esses dois monstros colidiram, o processo teria gerado uma explosão descomunal de ondas gravitacionais, distorções no próprio tecido do espaço-tempo previstas por Einstein e confirmadas observacionalmente há poucos anos. Se essa explosão de ondas gravitacionais tivesse sido assimétrica, ou seja, mais intensa em uma direção do que em outra, o efeito de recuo resultante poderia ter sido forte o suficiente para expulsar o buraco negro remanescente da própria galáxia, como uma bala de canhão sendo disparada por uma força invisível. Essa é a explicação chamada de recuo gravitacional, e ela sozinha já é assustadora o bastante. Uma força que não vemos, não tocamos, não sentimos, capaz de arremessar 10 milhões de massas solares para fora de uma estrutura galáctica inteira. Mas há hipóteses ainda mais inquietantes sendo discutidas nos bastidores da pesquisa. Uma delas sugere que interações gravitacionais complexas em regiões de altíssima densidade estelar possam, ocasionalmente, ejetar buracos negros supermassivos sem qualquer fusão catastrófica, apenas por instabilidade orbital acumulada ao longo de bilhões de anos. E a hipótese mais desconfortável de todas, ainda tratada com cautela pela comunidade científica, mas que ganha força a cada nova simulação, é a de que eventos como esse não sejam raros. Que o RBH-1 não seja um acidente cósmico isolado, mas apenas o primeiro caso que conseguimos confirmar com os instrumentos atuais. Se essa hipótese se confirmar, o universo pode estar cheio de buracos negros supermassivos vagando silenciosamente pelo espaço intergaláctico, invisíveis, sem galáxia, sem assinatura térmica evidente, esperando que algum efeito colateral, como um rastro de estrelas recém-nascidas, entregue sua posição. E é exatamente essa possibilidade que muda tudo. Porque se existem outros, quantos podem estar cruzando regiões próximas do nosso próprio grupo galáctico sem que nenhum telescópio tenha ainda captado o efeito secundário que denunciaria sua presença? A verdade desconfortável é que a nossa capacidade de vigiar o cosmos ainda depende, em grande parte, de sorte, de um alinhamento certo, de um rastro que decida, por acaso, brilhar o suficiente para ser fotografado. Fora isso, o vazio guarda seus segredos com uma eficiência que nenhuma tecnologia humana, por enquanto, conseguiu superar por completo. Pensar nisso é encarar de frente o quanto a nossa posição no universo é mais frágil e mais cega do que qualquer um gostaria de admitir. Vivemos presos à ideia confortável de que a ciência já mapeou, já entendeu, já catalogou o essencial sobre o que existe ao nosso redor. Mas descobertas como a do RBH-1 desmontam essa ilusão em segundos. Existe ali fora um objeto de massa inimaginável, viajando silenciosamente pelo escuro, deixando um rastro de nascimento estelar atrás de si, como se fosse a assinatura de algo que se recusa a desaparecer sem deixar marca. E se esse objeto passou despercebido por tanto tempo, a pergunta que fica pairando não é apenas científica, é quase existencial. Quantos outros gigantes invisíveis estão se movendo agora mesmo por regiões do cosmos que nunca chegamos a observar de perto? Quanto do universo que consideramos conhecido é, na verdade, apenas a superfície visível de um vazio muito mais povoado, muito mais ativo
e muito mais imprevisível do que a ciência oficial está disposta a admitir publicamente, fica a pergunta para você levar consigo depois que este vídeo terminar. Se um buraco negro supermassivo conseguiu viajar por centenas de milhares de anos-luz sem que ninguém percebesse, o que mais pode estar cruzando o espaço próximo à nossa galáxia agora mesmo, sem deixar rastro nenhum? Deixe sua resposta, sua teoria ou até seu desconforto nos comentários logo abaixo, porque essa é uma conversa que vale a pena continuar. Se este conteúdo te fez olhar para o céu de um jeito diferente hoje, deixe seu like, porque isso ajuda esse tipo de investigação a chegar em mais gente que também precisa enxergar o universo além do que a versão oficial costuma mostrar. E se você quer continuar acompanhando essas descobertas que a ciência convencional prefere tratar com cautela, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo objeto que vamos investigar pode estar mais perto do que você imagina.